Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, esse é o Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui com o Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Olá, quem é morto sempre aparece. Gente, eu estou ansiosíssima para assistir Extermínio. Me ofereceram cabine e não pude ir, pois o horário não dava. Me ofereceram pré-estreia, não pude ir, porque me irrito em pré-estreia. Não, eu gostaria de deixar registrado, aproveitar esse ensejo, né? Aproveitar esse ensejo aqui de registrar que cabine às 10 da manhã, numa segunda, numa terça, numa quarta, não dá, gente. A gente tá trabalhando. E desde quando alguém consegue viver de cultura pop neste país? O pessoal tem que falar, vamos fazer uma cabine aí depois das 7, né, para dar tempo de eu sair do trabalho, jantar e correr para assistir um filminho. Mas você sabe que, assim, as cabines para jornalistas, elas são na parte da manhã e à noite eles deixam pré-estreia. Só que na pré-estreia eles chamam muitas pessoas, né? Não só jornalistas, eles chamam influencers. Vixe, influencer nem é pessoa, né? Eles chamam umas pessoas assim. E o que tem acontecido em pré-estreia é que essas pessoas, por incrível que pareça, não sabem se comportar dentro de um cinema. Inclusive, tivemos um episódio especial aqui, destilando a nossa indignação, né? Um episódio aqui sobre o terror no cinema. E tanto é que teve uma vez que me mandaram um convite, um querido aí de uma distribuidora me mandou um convite e tal, e eu falei, amigo, desculpa, eu não consigo mais ir, porque as pessoas não deixam você assistir o filme, elas mexem no celular, elas falam durante o filme, elas deixam o celular com a luz acesa, e são pessoas que foram convidadas para estar ali. Então, assim, eu não quero passar nervoso, então eu não vou mais. Tipo você convidar um amigo para visitar a sua casa e ele mijar de porta aberta. Exatamente. Então eu fico meio chateada com isso. Eu entendo que as distribuidoras, né, querem fazer o marketing do filme e precisam, né, que as pessoas divulguem. E essas pessoas têm lá os seus milhões de seguidores e pipipi e acabam fazendo a divulgação. Só que Irrita. Quem trabalha na área há um bom tempo, quem passou dos 40 e quem não está disposto a aguentar gente mal educada. Então, bingo sei aqui, lá. hein? Deu aqui. Deu. Bingo. Fechou a cartela. Então, por esse motivo, eu ainda não assisti Extermínio. Mas antes, eu quero falar do nosso Apoia-se. apoia.se/Abominável Podcast. Este sim é um apoia-se educado, com pessoas... Pessoas educadas, pessoas que estão civilizadas. Os nossos queridos apoiadouros. Seja você também uma pessoa com emoção. Pois é, venha para esse mundo você também. apoia.se/Abominável Podcast. Seja você também a parte da nossa horda de zumbis conscientes, né? Sei lá, quem que tinha? Tem um filme de zumbi consciente, agora de repente deve ter. Me deu branco, mas deve ter. Deve ter alguém fazendo um nesse exato momento. Você pode ter certeza, porque zumbi é um negócio que, meu Deus, brota da terra, do nada. Literalmente. Saem. Tem uns que saem da terra mesmo. É uma loucura. Eu vou dizer isso daqui. que graças a esse lance, eu fiquei um pouco cansado de zumbi por um tempo. Porque eles brotarem da terra, assim, então, de ter muita produção de zumbi. Exato, ali naquela época do comecinho ali, até a terceira temporada do Walking Dead, eu falei, bom, pra mim deu por um tempo. Porque foi uma enxurrada, né? Teve um atrás do outro. Foi, eu nem sei se saiu coisa boa ou não, eu simplesmente acabei parando de consumir filme de zumbi, mas temos coisas boas aí e vou trazer aqui algumas indicações obscuras para os nossos ouvintes. O Rodrigo tira uns filmes que eu nem sei da onde, que eu falo, meu Deus do céu, onde ele assistiu isso a primeira vez? Passei muito tempo em frente à televisão e na locadora. Deus, esse homem é muito rodado no bom sentido, no sentido positivo da palavra. Não que exista um mau sentido para isso. Às vezes depende do ponto de vista. Minha vida sexual não é a pauta. Não vamos falar sobre esse assunto, não há necessidade. Porque o programa, precisamos ter pelo menos 20 minutos de programa.
Se for contar, se for somar a dele e a minha, bicho, vixe. Né? Boa noite, até a próxima. Até. Uou! Vamos lá, meus queridos. Pra você que não tem ideia do que a gente tá falando, O Extermínio é um filme do Danny Boyle com Alex Garland. Danny Boyle, grande diretor, fez coisas incríveis no cinema. Quem Quer Ser um Milionário. Ele fez um filme que eu amo, chamado Cova Rasa. Acho que eu já falei de Cova Rasa aqui. Cova Rasa, Transporting, que é um baita de um filmão. Exato, Trainspotting, que é espetacular. O Cova Rasa é de 95. É com o Ian McGregor. Nossa, é muito legal esse filme. O Trainspotting, que também é com o Ian McGregor, é de 96. É de 96, é. Enfim, este homem se uniu a Alex Garland, que depois arregaçou. Não, além de ser um grande roteirista, ele também agora é diretor de filmes. Ele fez o Ex Machina, que é muito legal. Ele fez Aniquilação, que é muito legal. Ele fez Man, que é muito legal. Ele fez Guerra Civil com o nosso querido Wagner Moura e Kirsten Dunst, que é um dos grandes filmes do ano passado. Eu não vejo ninguém falando muito desse filme. Eu não entendo até hoje porque ele é pesadíssimo. Ele é tudo. E atualíssimo, enfim, também. E super. É impressionante. Então, juntou o Danny Boyle e o Alex Garland. Eles fizeram o roteiro e dirigiram. O Danny Boyle dirigiu, o Alex Garland roteirizou o primeiro Extermínio, que se chama, se fosse, sei lá, a tradução literal, seria 28 dias depois. Que tem um Cillian Murphy novinho também, que tá lá em Londres. Ele sofre um acidente, ele fica no hospital e ele acorda, tipo de um coma, assim, 28 dias depois. Só que assim, ele dorme, Londres tá normal. A hora que ele acorda, bicho, cadê Londres? Pois é, rolou um troço muito louco. Por quê? Pra vocês que não viram, só se vocês lembrarem daquele meme que é desse filme, que tem ele andando assim, meio perdido e falando, eu procurando uma padaria aberta no dia 2 de janeiro. Esse meme, ele é muito verdade, né? Ele é muito verdade. E o que aconteceu na terra de Cillian Murphy nesse filme, né? Porque ele é irlandês. Bom, são ativistas que libertaram macacos contaminados com um vírus chamado Rage. E aí, o macaco muito louco saiu por aí, mordeu pessoas. As pessoas saíram por aí completamente biruleibes, mordendo pessoas e pessoas mordendo pessoas, assim, num negócio maluco. Uma grande epidemia, uma contaminação doida, que gerou zumbis completamente agressivos, rápidos, sedentos por sangue. E aí, quando o Cillian Murphy acorda, opa, o que tá acontecendo? Aí ele vai tentar entender o que tá acontecendo, ele encontra com outros sobreviventes, precisa escapar dos infectados e de outros humanos, porque sim, no meio do apocalipse, às vezes é melhor um zumbi do que uma pessoa que não foi contaminada. Sempre. Inclusive antes do apocalipse também. Antes do apocalipse também, né? Porque o ser humano vai muito longe, às vezes, em suas colocações, não é verdade? Então, às vezes, um zumbi é o menor dos problemas. Sei como agir, né? Atirar na cabeça e... Enfim, e aí também tem toda a questão da atmosfera que o Danny Boyle colocou nesse filme, locações reais, né, o que traz uma sensação muito boa. Como eu falei pra vocês, não é só zumbi, né? A gente tem aí a quebra da civilização, a gente tem a natureza humana em tempos extremos, né? Aquela linha tênue entre civilidade e selvageria. Então, tudo isso fez com que este filme se tornasse um sucesso mundial. Ele custou barato, faturou muito, elogiadíssimo pela crítica, e aí entrou para a história. Tivemos uma continuação em 2007, que se chama 28 Semanas Depois, 28 Weeks Later, que aqui pra gente veio com o nome de Extermínio Parte 2. Ele não é dirigido pelo Danny Boyle, mas o Danny Boyle foi produtor executivo desse filme. Quem dirigiu foi o Juan Carlos Fresnadillo. E aqui também a gente tem um elenco legal. A gente também tem um filme bom. Mas ele não fez todo o sucesso que fez o primeiro Extermínio. Não sei se é porque não veio com o carimbo do Danny Boyle,
né, com a volta do Cillian Murphy, porque ele não voltou pra fazer. Então, assim... Mas eu não acho um filme ruim. Eu gosto desse filme. É, bem legal. É uma bilogia, né? E agora, muito provavelmente, segundo o que eu venho ouvindo, que eu tenho ouvido falar da galera aí, é uma trilogia muito boa. Acho interessante também esse, acho que vale a pena vocês conferirem. Se passa 28 semanas depois, ou seja, 6 meses depois do primeiro filme. E aí a gente tem uns Estados Unidos enxerido, que tá ali tentando repovoar uma zona segura em Londres. Só que aí a infecção se espalha porque existe uma pessoa que é portadora assintomática do vírus. Ela acaba frequentando ali a área, o negócio sai do controle, tem um pai que tá esperando as filhas chegar, enfim, tudo isso. Aí então aqui a gente tem mais ação, né? A gente tem crítica à militarização, as falhas das instituições com relação à contenção de crises. Imperialismo também, né? Dos Estados Unidos indo querer ir lá tomar conta, pacificar, né? Meter o bedelho. Curiosamente, ali saiu numa época onde os Estados Unidos estava xeretando lá no Oriente Médio, né? Continua até hoje, mas tem a ver com parece isso aí. que tá igual, né? Que coisa estranha. Não mudou nada, né? Que coisa de... Nossa, não tô entendendo o que tá acontecendo. É bom sim, tá? Mas você não precisa ter assistido a esse filme, por exemplo, para poder assistir o próximo Extermínio. Por quê? O que temos agora, né? Que já está em cartaz nos cinemas deste país, é a volta do Danny Boyle e do Alex Garland. O Danny Boyle dirigindo, o Alex Garland roteirizando, quer dizer, a dupla do primeiro filme volta. Cillian Murphy volta como produtor, mas parece que vai fazer uma ponta. Talvez não nesse, mas num outro, porque eles querem fazer agora, eles querem reativar a franquia. É o Bebê Reborn. Então esse seria o primeiro de mais 2. Ou pra gente poder se ater ao tema, eles querem ressuscitar a franquia. É porque em inglês faz muito sentido. O primeiro é 28 dias depois. O segundo é 28 semanas depois. Esse aqui é 28 anos depois. Então isso ajuda você não se perder na franquia. Agora, se eles fizerem o próximo 28 décadas depois, aí vai ficar Não, aí eu acho que não é o caso. Eu acho que vai ser outra coisa. Aí o próximo, 28 séculos depois, né? É só um pó. O filme é um curta de 5 minutos. Um a vento galáxia soprando, é um vento soprando, um feno rodando, só isso. Na galáxia. Acabou tudo essa merda. Mas esse que tá em cartaz nos cinemas, como eu falei, se passa 28 anos depois desse surto de raiva que, enfim, deixou o Cillian Murphy procurando padaria no dia 1º de janeiro. Temos aqui um grupo de sobreviventes que vive isolado numa pequena ilha britânica, que é protegida por muros e vigilância rigorosa. Aqui a gente tem um esquema do tipo, já nos adaptamos, pessoas já conseguem coexistir junto com esses seres infectados, né? Esse é o cenário. Aí a gente tem um pai que tá numa missão junto com o filho dele, e aí eles vão encontrar vários horrores, né? Horrores humanos, porque como a gente sabe, o Extermínio faz bastante isso, trata bastante da natureza humana perante a um apocalipse, e versões mutantes dos infectados, entre outras coisas maravilhosas que devem surgir por aí. A gente tem também algumas revoluções técnicas, aqui o Danny Boyle usou iPhones 4K, drones e câmeras portáteis para fazer o filme, para tentar usar o mínimo de CGI, o que é muito legal. A única coisa que me preocupa é que tem Aaron Taylor Johnson no filme e a gente tem um problema com ele, né, Rodrigo? Eu e você. Nossa senhora, né? A gente acha ele muito ruim. A gente acha ele muito ruim. Vamos ver se aqui ele tá melhor. Pode ser que o Danny Boyle tenha trabalhado com esse moço, sim, dirigido ele, né? Tem atores que precisam de um diretor bom pra puxar a cordinha ali. Pra entrar na linha. Bastante gente que você pega e fala, nossa senhora, mas aí você bota na mão do diretor de verdade e fala, olha, onde que tava escondido isso aí? Um grande diamante a ser lapidado. Exatamente. Né? Vamos ver se é o caso do Aaron Taylor Johnson. Bom, como eu falei pra vocês, esse filme é o primeiro de mais 2. Dizem que o segundo vai estrear em janeiro do ano que vem, que vai ter direção da Nia da Costa. Nia da Costa, ótima diretora. Vou passar a capivara dela aqui pra vocês. Eu vou pegar rapidamente aqui pra vocês verem que esta mulher
ela é boa. Ela fez A Lenda de Candyman, o novo de 2021, né? Tem ali o respaldo do... Como é que ele chama? Do Jordan Peele. Mas foi ela que dirigiu. Tudo bem que ela fez as Marvels. Eu confio na Nia da Costa. Eu acho que ela pode dar conta, sim, desse trem aqui. A gente tem agora 2025 esse, 2026 o da Nia da Costa e 2027 o do Danny Boyle com Alex Garland de novo, pra fechar o trem. Quem assistiu já esse Extermínio Novo, por favor, conte aqui nos comentários pra gente se vocês gostaram ou não, sem spoilers, por favor. Bom, agora a gente vai falar dos nossos filmes preferidos de zumbis. Eu queria aqui fazer algumas menções dos filmes do George Romero. Foi o que reorganizou toda a mitologia dos zumbis ali nos anos 60, né? Com A Noite dos Mortos-Vivos, depois fez Despertar dos Mortos, Dia dos Mortos, Terra dos Mortos, fez ainda aquele que é das câmeras de segurança, como é que chama? Vixe, é tanto morto que eu não lembro. Ele fez mais uns dois, né? E fez também o Exército de Extermínio, que tem uma pegada muito parecida com o Extermínio. Bastante coisa. Digamos que ele pode ser considerado o pai dos zumbis. É o pai. É o pai dos zumbis. Então toda a nossa reverência aqui para George Romero, pois Deus dos zumbis. Aí, nessa mesma linha, a gente tem que reconhecer que Zack Snyder acertou quando fez o remake de Madrugada dos Mortos do Romero. Só quando fez o remake. Não fala assim do Ele é bom em filme de ação, vai. Qual? Madrugada dos Mortos. Aí ele foi fazer um outro de zumbi lá que é chato. Quem? O Army of the Dead? Army of the Dead. É esse, né? Tem uma ideia boa, mas ele não conseguiu usar. Tem uma ideia boa. Eu não sou a grande fã do Zack Snyder, mas a gente precisa reconhecer que o remake dele é bom. É bom. Ele mandou muito bem, e se você não quiser assistir o original, seja qual for o motivo, pegue o remake e seja feliz. Porque é um bom filme, sim, senhor. É excelente. Quero falar também deste que saiu da cova. Tudo bem que foi por outros motivos, mas não deixa de ser um zumbizinho, que é o menininho do Cemitério Maldito. Né? As pessoas normalmente consideram o zumbi algo pandêmico, né? Que seja em escala global e tal, mas existem filmes com menores, né? Com um só zumbi ou algo assim, ó, e o Cemitério Maldito não deixa de ser. Olha, seria ele o primeiro bebê reborn? Pode ser. Estamos descobrindo coisas aqui, hein, Rodrigo? Outra menção honrosa que eu quero dar, que eu lembrei, a gente precisa sempre incluir uma bagaceira. Quero falar de Planeta Terror. Este filme de 2007 com a mulher que tem uma metralhadora no lugar da perna, com um hospital completamente biruleibe, com a chegada de um monte de zumbi maluco, Josh Brolin completamente louco, tem Bruce Willis. É uma salada de gente doida nesse filme. Esse filme é maravilhoso, tem um final belíssimo e é zumbi pra dar com pau. Gosto muito. Vai. É uma bagaceira incrível, um baita projeto aí do Robert Rodrigues e do Quentin Tarantino. Quem não assistiu, meu Deus do céu. Olha, por favor, Planeta Terror. Vejam essa pérola bagaceira maravilhosa do cinema fantástico. Rô, qual que é o teu primeiro destaque do teu preferido? Eles não são necessariamente os meus preferidos, que eu acho que eu trouxe já no outro programa que a gente fez sobre zumbis, né? Mas aqui eu quis resgatar alguns filmes que são muito bons e que não vejo muitas pessoas falando. Então eu vou começar com um filme deste grande diretor chamado Lucio Fulci, que é Zombie 2, que é um filme de 1979, que ele foi adaptado de um roteiro que deveria ser uma sequência da Madrugada dos Mortos do George Romero, né? Até por isso na Itália ele tem o nome de Zombie apenas, mas colocaram Zombie 2 porque ele seria uma continuação do Zombie, que é um outro nome da Madrugada dos Mortos. Aquela bagunça toda ali dos anos 70 e comecinho dos anos 80, que era terra de ninguém ali, todo mundo tentava tirar uma casquinha de alguém, né, sem a judicialização que tem hoje. Aí fala, pô, se tem um filme, vou fazer um nome parecido, vou tentar pegar carona.
ninguém vai falar nada, se colar, colou, né? Mas é um baita de um filme. Ele se passa numa ilha caribenha ali, que foi amaldiçoada pelo voodoo. Voodoo é pra Jacu, todo mundo sabe, mas aqui ele funciona. E os moradores ali, eles se transformam em zumbis e começam a atacar a galera, né? Os turistas, o povo ali da região. Aí tem uma filha de um cientista que ela viaja para lá, depois que o barco do pai dela aparece abandonado ali em Nova York. Aí que ela vai tentar falar, pô, o que aconteceu, né? Meu pai estava em tal lugar, o barco dele veio aparecer aqui, vou lá ver o que aconteceu. E aí ela vai se envolver em toda essa trama. Ele tem aquele tipo de zumbi que eu gosto muito, que é um zumbi carcomido mesmo, né? Parece um esqueleto, ele não é aquela pessoa azulada, ele é uma ex-pessoa. Exato, já é assim em estado avançadíssimo de decomposição. E ele tem um negócio aqui, gente, que... Como que eu vou dizer assim? É uma das cenas mais incríveis que eu já vi no cinema, que se trata de um zumbi andando no fundo do mar, e aí ele é atacado por um tubarão. E isso tudo é feito com uma pessoa vestida de zumbi andando no fundo do mar e um tubarão de verdade. Um tubarão de verdade? De verdade. O tubarão vem, morde o braço do cara ali, ele tem toda uma cena que não é muito longa, mas pro cara ali deve ter se passado uma eternidade, e só isso aqui já vale a pena. Eles querem só usar efeito prático. Só que vai longe demais esse efeito prático. Nem era um recurso, né? Eu não sei como que ele poderia ter feito isso na época, assim, mas ele pegou e falou, não, vamos fazer a real mesmo, vamos botar um zumbi no fundo do mar lutando com um tubarão. E é muito legal. O cachê do ator deveria ser bom, hein, pra ele topar isso aí. Eu fico imaginando, eu gostaria de ver o backstage ali, sabe? Como que foi os bastidores, né? Queria ver a reunião de produção. Falou... O seu Zé, você vai se vestir de zumbi e vai lutar com o tubarão no fundo do mar. Eu falei, o quê? Reunião de pauta. Então, a gente teve uma ideia. É muito massa, né? Aí, tem toda uma história ali envolvendo esse navio, que traz o zumbi, que vai parar em Nova York, os caras... Aí ela vai pesquisar e tal, e tem todas aquelas coisinhas legais que o Lutfut adora, com olhos perfurados, né? Sempre tem. Problema com olhos, né, o Lutfut? Ele tem uma obsessão com esse negócio do olho perfurado, uma assinatura dele. Tem zumbis assim, maquiados com vermes e minhocas de verdade pendurados. Assim, é muito legal. Vocês procurem esse filme, Zombie 2, né? Só abraça, que é um baita filmaço. Bom, os filmes que eu escolhi, provavelmente eu já falei de todos aqui, mas, sinceramente, eles são excelentes, entendeu? Então eu vou falar de novo. Paciência. O que eu posso fazer? São os meus preferidos. Extermínio é o meu preferido. Mas como a gente já tá falando, né? Já falamos dele. Então não vou repetir aqui. Peguei mais 3 que eu gosto demais para contar para vocês. Vocês já estão carecas de saber. Mas como eu falei, foda-se. Eu vou falar de novo porque é muito bom. O primeiro deles, meu primeiro destaque é Hack. Esse filme espanhol de 2007. Confesso pra vocês que do segundo em diante, não me gusta. Achei que virou meio uma papagaiada, não gostei do que fizeram. Mas este primeiro é uma pequena obra-prima do cinema de horror. Temos aqui uma jornalista que tá lá com o seu operador de câmera. Ela tá fazendo uma reportagem no quartel do Corpo de Bombeiros. Tá mostrando ali o cotidiano, o dia a dia e tal. Aquela coisa da câmera na mão, né? O found footage. O bom e velho found footage. Nosso querido Rodrigo gosta muito. Gosta demais. E aí, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Ela tá lá fazendo a gravação. De repente, o Corpo de Bombeiros é acionado. E ela fala, opa, vamos lá. Eles vão atender uma ocorrência num prédio. Aquele prédio de poucos apartamentos, com escada, né? Não é tão grande assim. É um prédio, sei lá, acho que tem 5 andares, 4 andares, enfim. Eles entram lá e vamos atender. Tem uma senhora passando mal. Vamos atender a senhora. Chega lá, a senhora bem biruleibe das ideias. Eles começam a achar estranho, tem alguma coisa esquisita aqui. Vamos sair, vamos ver o que tá rolando. Só que aí eles são trancados nesse prédio, do lado de fora.
Eles não podem sair do prédio. Todo mundo que tá ali dentro tem que ficar ali dentro, porque eles descobrem depois que tem um vírus mortal rolando e eles tiveram que lacrar o prédio por fora, porque ninguém entra, ninguém sai, pra não dar merda. Só que não é uma Covid que tem ali dentro, que tá circulando ali dentro. É uma galera que, quando contaminada, sai atrás da outra galera pra morder e sai mordendo todo mundo, sai contaminando todo mundo. Uma grande festa zumbi dentro de um prédio. As cenas são muito bem filmadas, os atores estão muito bem, o desenrolar da história é muito legal. Tem aquela conclusão, tem aquele final que você fica... Mas, oi? Mas foda-se, não interessa, porque é um final mão na teta. Exato. Você fala, caraca, que filme é esse? Pensando o resto do dia, né? Exato, é um filme que quando termina você fica com ele na cabeça. Temos aqui Paco Plaza na direção, sempre Paco Plaza. Bom e velho Paco Plaza. Esse diretor que tudo que ele faz vocês têm que assistir. Ele fez REC, ele fez Verônica, um filme de 2017. Ele fez A Avó, um filme de 2021. Irmã Morte. Irmã Morte, um filme de 2023. Vejam todos esses filmes deste homem, porque, meu Deus, ele é ótimo. Tua próxima dica, Ru? Vou voltar um pouco mais no tempo e vou trazer aqui um filme de 1977 chamado Ondas de Choque, ou Ondas do Pavor. Se eu não me engano, acho que em português ele chama Ondas de Pavor. E no original é Shockwaves, de 1977, escrito e dirigido, né, pelo Ken Witherton. E esse filme mostra um grupo de turistas que eles estão viajando ali num barco, né, estão passeando ali, fazendo aquele rolezinho, né, tipo que você faz ali na Porto Seguro, né, na escuna ali, que vai fazer aquele... Um pequeno passeio. Uma lancha ali, o velho da lancha tá levando a galera. O velho da lancha. E aí dá um problema no motor do barco. Eles não conseguem se orientar, né? E aí o barco é rodeado por uma neblina misteriosa, uma neblina laranja, né? Eles começam a falar, deu ruim. Durante esse meio tempo ali, um dos turistas, né, enquanto eles estão dominados ali cercados por essa névoa, um dos turistas começa a ficar muito agressivo. Tá no meio da noite, um navio cargueiro aparece ali e destrói o barco deles, e eles vão ter que ir até uma ilha próxima ali. E ali, eles como é que fala? Naufragam, né? Eles vão parar nessa ilha, eles naufragam e eles vão procurar ajuda naquele lugar. E aquele lugar parece uma ilha abandonada. Começam a revira daqui, revira dali. Eles descobrem que naquela região ali, naquela ilha, tem um grupo de homens que são mortos-vivos. Eles estão vagando naquela ilha, provavelmente há muito tempo. Muito tempo, realmente, porque eles são como se fosse um batalhão de nazistas. A gente vai descobrir que tem um cientista fazendo experiências com ressuscitação de cadáveres ali. E aí a história toda se desenrola. Ele é um filme esquisito também, gosto dele, porque tem esse clima estranho, né? Tem um Peter Cushing em 1970, com um zumbi nazista, numa lancha. É uma doideira de história, mas é divertido. Nessa lista aqui, do que eu trouxe, que talvez seja o menos bom, mas ainda assim vale a pena. Tem o John Carradine, Peter Cushing, Brooke Adams, tem uma galera legal de elenco. Maravilhoso! Minha próxima dica é um filme coreano de 2016 chamado Invasão Zumbi. Então a gente sai de um prédio cheio de zumbi e vai para um trem cheio de zumbi. Acho que eu tô com um problema aqui de lugares fechados, não é verdade? Aqui a gente tem um trem de alta velocidade com destino à cidade de Busan, na Coreia do Sul. E aí, o que acontece? No destino final desse trem, existe uma comunidade que conseguiu se defender dessa epidemia maluca de zumbis. E aí, a galera tá entrando nesse trem pra zarpar pra lá. Só que pra poder ter filme, tem que ter zumbi, não é verdade? Esse trem é tomado por zumbis. Você tem ali um pai,
Agora não lembro se é uma filha ou se é um filho. Enfim, a gente tem ali uma família tentando chegar no destino, só que vai ter que passar ali uns maus bocados dentro desse trem. Gosto muito dos zumbis desse trem, porque eles são muito violentos, eles são muito ágeis, eles pensam, eles têm ali uma coordenação, sabe? Não é só, tipo, aquele morto-vivo cagado. Realmente é uma galera de você parar e pensar, se isso aqui acontecer de verdade, nós estamos ferrados mesmo. E, cara, é um filmaço. É um dos grandes filmes de zumbis já feitos. Tem algumas continuações, acho que uma ou duas, não me recordo. Eu fiquei só na primeira mesmo, porque eu não quero me decepcionar, né? Como grande fã de terror que sou. Às vezes é bom você ficar só no primeiro filme. Foi o que eu fiz. Mas isso aqui é uma grande pérola cinematográfica. Quero muito que vocês assistam, quem ainda não assistiu, porque sim, é bom demais. Tem ação, tem drama, tem corre-corre, dedo lá e gritaria. Você vai se emocionar, você vai se assustar, porque esses zumbis aqui são bem, bem malucos mesmo. Última vez que eu vi, ele estava na Netflix, não sei se ainda está. Deem uma chance ao cinema coreano, e ao cinema japonês, e ao cinema taiwanês, porque tem obras espetaculares e Invasão Zumbi é uma delas. Assistam esse filme. Teu próximo, Ru? Agora vou voltar mais ainda no tempo e vou para 1972 falar de um filme bizarro, é o mais esquisito da lista, que em inglês se chama Children Shouldn't Play with Dead Things. Traduzindo seria Crianças Não Devem Brincar com Coisas Mortas. Maravilhoso esse nome. Eu não sei se esse filme saiu aqui no Brasil. Eu acho que saiu, mas eu não sei qual é o nome dele em português. Quem souber, comenta. Ele é uma comédia de terror, dirigida pelo Bob Clark. Quem não conhece o Bob Clark, assim, de nome, não tá ligando o nome à pessoa, ele é o diretor de Black Christmas, que é um filmaço, Natal Sangrento, eu acho. Que é aquele do telefone, né? Que as meninas da República começam a receber telefonemas e tal. Eu falei dele no nosso especial de Natal. E acho que o filme mais conhecido dele é o nosso querido Porks, de 1981. Por quê, né? Por quê? Alguém me diz, por que ele fez esse filme? Ah, que maravilhoso. E aí você pode colocar esse filme aqui no meio, né? Ali, meio de clima entre o Black Christmas e o Porks. Ele ficaria ali no meio, dividindo ali. Eu vou explicar por quê. Nesse filme aqui a gente tem uma trupe de teatro que viaja até uma pequena ilha de barco, de novo, para variar. Olha, eu também trouxe uma temática aqui, todo mundo de barco. Todo mundo na água. Para uma ilha. Nadando de braçada. E eles vão para essa ilhazinha ali, que é na costa de Miami, onde tem um cemitério usado para enterrar criminosos. Aí o diretor dessa trupe de teatro, ele convida a galerinha para ir passar uma noite nessa ilha ali. Eles vão para uma cabana. E esse cara, ele é meio pancada, né? Ele trata como que se chamaria? Os colegas de trupe dele ali meio mal. Ele fica sacaneando meio na maldade, assim. Não é um cara muito gente boa. E aí eles vão para esse lugar passar a noite e ele revela, né, que eles vão ter que fazer um ritual ali para trazer de volta um dos mortos do lugar, que ele desenterrou e levou lá para fazer esse ritual, que é um criminoso ali, um criminoso notório ali. Aí a galera fica achando que é sacanagem e tal. Ele acaba obrigando eles a fazer esse ritual. O ritual não dá certo, aparentemente. E fica ali eles com esse cadáver ali meio morto, muito louco, sabe? Eles ficam usando o defunto ali para atormentar os amigos. Só que enquanto eles estão ali, achando que o negócio não funcionou, ao redor da cabana, todo o cemitério ali não deu tão errado assim quanto eles imaginavam. E aí o filme todo se desenrola. É um filme, ele é experimental, bastante peculiar, mas ele é muito interessante por ser um filme de zumbi diferentão. Fotografia estranha, bem baixo orçamento mesmo, bem experimental. Mas é legal, eu gosto bastante, assim, eu gosto dessa pegada. Quando coloca o zumbi com comédia, assim, né, com um certo humor, assim, pra mim funciona também, tipo A Volta dos Mortos-Vivos,
coisas nessa linha, assim, eu gosto. E aqui ele é meio que um precursor disso aí e faz um filme bagaceira divertidíssimo. Bom, antes de falar o meu último, eu quero lembrá-los da Darkflix Plus, porque é o único serviço de streaming do Brasil que é focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Tem no site, tem por aplicativo, tem na Claro TV, é darkflixplus.com.br. E tá rolando um negócio muito legal. Começou dia 20 e vai até o dia 30 de junho. Que é o Fantastic Queer, porque vocês sabem que junho é o mês do orgulho LGBTQIA+, e aí a Darkflix tem o Fantastic Queer, que é uma mostra de cinema com temática queer dentro do universo fantástico. Então teremos aí mais de 50 filmes de terror, ficção científica e fantasia, entre longas e curtas, que falam sobre identidade, desejo, exclusão, resistência e reinvenção. Então, isso é muito legal. Acontece, como eu falei, de 20 a 30 de junho, online e de graça. Onde? Na Darkflix Plus. Se você entrar no site ou olhar lá no Instagram, você vai ver as informações explicando direitinho como que você faz para ter acesso. Você, por exemplo, que não é assinante, você pode ver o Fantastic Queer de graça. Tem ali que fazer um cadastro, não sei o que e tal. Mas você pode. Então, e quem já é assinante já tem ali a aba Fantastic Queer. É só entrar lá e dar o play e ser feliz. Então, entra no site, lê como funciona. Tem também no Instagram, que é o @DarkFlixPlus. Entra lá, porque você não pode perder o Fantastic Queer. Muito legal essa iniciativa da Darkflix Plus para celebrar o mês do orgulho LGBTQIA+, dentro da área que nos compete, que é o quê? Que são os filmes de terror. De terror, né? E é legal porque é uma rara oportunidade de você conferir o cinema fantástico fora ali do eixo principal do homem branco ali e tal. Tem umas coisas, uma outra visão sobre o gênero, né? É bem interessante. Eu encerro com um filme que eu já cansei de falar aqui, então eu nem vou me alongar muito. Mas eu só quero lembrá-los que existe um filme chamado The Sadness, é um filme taiwanês, que saiu em 2021, premiado no Fantaspoa, e que possivelmente é o filme de zumbi mais pesado que você vai ver na sua vida. Aqui a gente tem um jovem casal, que está tentando se reunir no meio de uma pandemia viral. Lembra o Covid que a gente estava falando? Pois é, pensa no Covid, só que ao invés de você ter uma gripe, ele te transforma num ser completamente homicida, sedento por violência, por sangue, por qualquer coisa. Ele tira completamente o filtro moral, de noção, de empatia, sério, transforma os seres humanos em criaturas horrendas que saem por aí cometendo as maiores atrocidades, mordendo uns aos outros. Muito parecido com o que o Covid fez, né? Então, vendo por esse lado, não tá tão longe. Algumas pessoas ali não ficaram tão diferentes disso aí, não. É muito realista esse filme, Rodrigo. É muito realista, The Sadness. As pessoas se tornaram animais violentos. Né? Então, este filme é 18+. Ele é muito pesado. Eu que tô acostumada a ver filme de terror, teve momentos que eu falei, meu Deus, não sei se quero continuar. Pra onde tá indo esse filme? Porque realmente o primeiro e o segundo atos são muito fortes. O terceiro dá ali uma rameladinha, ali mais, né? Mas ainda assim entrega um bom final. Não é fácil de ver The Sadness. É um filmaço. E fica aqui de novo a dica pra vocês, pra quem ainda não tomou vergonha na cara e não assistiu esse filme. Porque às vezes é isso, a pessoa não tem vergonha na cara. E semana que vem, se a gente sobreviver ao apocalipse zumbi, a gente tá de volta com mais um Abominável Podcast pra vocês. Um beijo, beijo, Rô. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.